Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós estamos encerrando uma série de programas sobre as eleições presidenciais. Na semana retrasada, nós apresentamos o perfil de alguns candidatos à presidência da República. Na semana passada, nós apresentamos o perfil de mais alguns candidatos. E hoje, como anunciado desde o primeiro episódio dessa série, nós estaremos falando do perfil de dois candidatos, os dois mais bem ranqueados na pesquisa eleitoral para a presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Vamos começar com o perfil de Fernando Haddad. Fernando Haddad, de 55 anos, é formado em Economia, Filosofia e Direito, é advogado e um antigo político do PT. Foi subsecretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo, na administração da então petista Marta Suplicy. Integrou o Ministério do Planejamento do governo Lula durante a gestão de Guido Mantega, de 2003 a 2004, e foi ministro da Educação do governo Lula de julho de 2005 a janeiro de 2012, ano em que foi eleito prefeito do município de São Paulo. Ao sair da prefeitura, não conseguindo se reeleger, ele perdeu no primeiro turno para João Dória há 2 anos, ele entrou na história como o prefeito com o maior índice de rejeição na história de São Paulo. Uma outra curiosidade sobre a sua vida é que ele se formou em economia, apresentando o trabalho O Caráter Socioeconômico do Sistema Soviético no ano de 1990. Nesse trabalho, ele fazia elogios ao sistema econômico na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no ano seguinte, curiosamente, houve o colapso da União Soviética, mostrando que, na verdade, diferentemente do que dizia o trabalho de Haddad, a economia lá não ia bem já há muito tempo, como geralmente não vai em regimes socialistas. Haddad se diz pessoalmente contra o aborto, mas completamente a favor de sua descriminalização. Descriminalização esta que, aliás, é uma política oficial do seu partido. Haddad é também a favor da legalização das drogas, tendo até confessado ter usado drogas no passado. Também é a favor do casamento homossexual e da ideologia de gênero. Quando ministro da Educação no governo Lula, Haddad foi o criador do Escola Sem Homofobia. Foi em sua gestão que surgiu o popularmente conhecido kit gay no ano de 2010. Ele tem se mostrado fiel ao ex-presidente Lula, inclusive visitando durante a campanha eleitoral 15 vezes já Lula na prisão em Curitiba para lhe pedir conselhos sobre a campanha. Tal atitude tem gerado a indignação de grande parte da população. Haddad tem contra si também o fato de que o seu partido foi quem liderou o maior caso de corrupção e de saque aos cofres públicos da história da humanidade, gerando a atual crise econômica no Brasil, com milhões de desempregados, quebrando a Petrobras e só não falindo a Caixa Econômica e os Correios devido a empréstimos da China e do Banco do Brasil para manter de pé esses dois entes públicos. Além de tudo que sabemos que o PT defende, que se choca com nossos valores e do caos em que deixou o nosso país, há poucos dias o referido partido reafirmou mais uma vez seu espírito totalitário, declarando semana passada apoio à ditadura de Nicolás Maduro, que está matando de fome a sua população, impondo o socialismo. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também falou que tão logo Haddad assuma, será dado um indulto a Lula e uma posição de destaque para ele no governo Haddad. E nomes consagrados do partido, como José Disseu, têm afirmado nos últimos dias que, ao voltar ao Palácio do Planalto, o PT vai tirar o poder de investigação do Ministério Público, diminuir os poderes do Supremo Tribunal Federal, fazer uma nova Constituição, o que foi também afirmado por Haddad e que tem levado ao temor da população de que o Brasil entre num processo de venezuelização num novo governo PT. Em seu plano de governo, Haddad defende o método de Hugo Chávez de controlar os juros bancários. Ele diz que os bancos vão ter que ser enquadrados, isso está exatamente no plano de governo de Haddad. Ele diz, vamos introduzir agora regras para que o Banco Central seja obrigado também não só a regular a taxa de juros, mas os juros que o consumidor e o empresário pagam para o sistema bancário, sobretudo o sistema privado. Os bancos vão ter que aceitar essa nova regulação e os bancos vão ter que ser enquadrados.
O problema é que isso não deu certo na Venezuela. Em vez de reduzir a dívida pública e liberalizar o setor bancário, Haddad promete tabelar os juros, quando a realidade tem mostrado que o inverso é que deve ser feito e os juros naturalmente baixarão. Bem, vamos agora ao perfil do candidato do PSL à frente das pesquisas eleitorais para a presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. Aos 63 anos, Jair Messias Bolsonaro, paulista radicado no Rio de Janeiro, é um católico casado com uma evangélica, Michele de Paula Firmo, membro da Igreja Batista Atitude e ex-membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. Bolsonaro é o único de todos os candidatos à presidência a se declarar 100% pró-Israel, já tendo declarado, inclusive, em entrevista à Globo News em 3 de agosto, que, se eleito, transferirá a Embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém, como fizeram os Estados Unidos recentemente. Seus lemas de campanha são Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e conhecereis a verdade vos libertará, texto que está em João 8,32. Bolsonaro é o parlamentar brasileiro com mais influência nas redes sociais. Defensor do regime militar, teve como seus primeiros apoiadores no início de sua carreira política, principalmente militares. Em seus 29 anos de carreira política, já foi filiado a 8 partidos diferentes, sendo conhecido por ser mais fiel às suas convicções pessoais do que às lideranças do seu partido. Bolsonaro surgiu no cenário nacional quando, em setembro de 86, como capitão do Exército Brasileiro, concedeu entrevista à revista Veja reclamando dos baixos salários das Forças Armadas. Por causa da entrevista, ele ficou 15 dias preso no quartel, ocasião em que recebeu quase 200 cartas de solidariedade pela sua posição. Então, passou a ser perseguido pela cúpula das Forças Armadas, tendo sido até mesmo acusado de ter elaborado um plano para explodir um duto do rio Guandu, o que foi divulgado por uma repórter da revista Veja na época como sendo informação verdadeira. Um conselho formado por 3 coronéis, instituído pelo ministro Leônidas Pires Gonçalves, desafeto público de Bolsonaro por ter chamado os militares de uma classe de vagabundos mais bem remunerada do país, condenou o capitão, mas o Superior Tribunal Militar o absolveu logo em seguida, comprovando por laudo técnico que Bolsonaro não desenhara o tal plano para explodir o duto. Como resultado, a repórter de Veja foi demitida pela falsa acusação e Bolsonaro permaneceu em suas funções como capitão, até que em 1988 entrou na reserva para se candidatar e ser eleito à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 2 anos depois, concorreu à Câmara Federal, vencendo novamente. De lá para cá, foram 7 mandatos seguidos como deputado federal. Em 2005, Bolsonaro foi condecorado com a maior comenda do Exército Brasileiro, a Ordem do Mérito Militar. No Congresso, Bolsonaro se destacou pela defesa dos interesses dos militares, pela sua paixão nacionalista, pelo combate a ideias comunistas e de esquerda, pela defesa da família e da Operação Lava Jato e por ser contra a anistia para crimes de Caixa 2. Apesar de ter apresentado 171 projetos como deputado, por falta de apoio teve apenas 3 aprovados: a isenção de IPI para bens de informática, a emenda constitucional que instituiu o voto impresso e a autorização do uso de fosfoetanolamina no Brasil. Bolsonaro nunca se envolveu comprovadamente em nenhum esquema de corrupção em seus 30 anos de vida política. Ele ganhou ainda mais notoriedade nacionalmente, inclusive no meio evangélico, por ter se tornado um dos maiores opositores à proposta de se implantar o chamado kit gay nas escolas do Brasil para crianças a partir dos 6 anos de idade. Seus embates com parlamentares de esquerda no Congresso Nacional, com bate-bocas acalorados, acabaram atraindo a atenção principalmente de jovens, que se identificavam com seu tom despojado e combativo. Por outro lado, mesmo evangélicos que apoiavam as causas defendidas por Bolsonaro se incomodavam com seu tom forte. Entretanto, a partir do momento que seu nome cresceu nas pesquisas para presidente da República, o deputado fluminense passou a diminuir o tom mais agressivo de seu discurso, mas sem voltar atrás em suas posições, o que fez com que começasse a ser mais aceito. Mesmo assim, por declarações destemperadas do passado, sobre muitas das quais o deputado já se manifestou arrependido, ele ainda era visto até pouco tempo com reservas por alguns evangélicos. Bolsonaro é o único de todos os candidatos assumidamente conservador. Ele defende o livre mercado na economia, defende os valores conservadores na área social, se opondo ao casamento homossexual, à legalização do aborto, ao kit gay, à ideologia de gênero e à liberação das drogas, e é a favor da diminuição da maioridade penal e do fim do Estatuto do Desarmamento. Bem, queridos, estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão e o Mundo, e eu quero concluir esse programa enfatizando a necessidade de, no dia 7 de outubro, nós irmos às urnas em oração e com uma reflexão sobre o nosso país.
Para votar para o parlamento sempre é mais fácil, a gente sempre conhece alguém que a gente confia para votar como deputado estadual, deputado federal ou para o Senado. Para governo é mais difícil, mas não deixe de votar, não deixe de consignar o seu voto em oração, escolha o menos ruim e cumpra a sua obrigação moral com o nosso país, além de legal, claro, e que nós possamos ver, a partir destas eleições, uma mudança em nosso país, uma mudança para melhor. Oremos, oremos. Oração e ação são duas coisas que devem fazer parte da vida do cristão. Ele não só deve ter uma vida de oração, mas ele também tem que ter uma vida que age totalmente influenciada pelos valores que pautam a sua existência aqui na Terra, os valores bíblicos, os valores da Palavra de Deus. Queridos, eu quero desejar a você uma ótima votação no dia 7 de outubro e nós nos vemos semana que vem, em nome do Senhor Jesus, se Deus assim permitir. Até lá!